Bien, pues vamos sin solución de continuidad a seguir con el panel 4 dedicado a agricultura y desarrollo rural. Vamos con mucho retraso acumulado y por lo menos los que estamos aquí en Guarda tenemos hora de almuerzo, con lo cual pediría a las personas que van a intervenir, ya sé que no son las culpables, pero que lo hiciesen lo más breve posible y si pueden ser 5 minutos, mejor que 10. Sé que es pedir demasiado, pero lo agradecemos. Seguro que la capacidad de resumir también es algo importante. Bien, ya sin más dilación, va a intervenir, no sé, Ana Paula, no sé si Ana Paula o si Novais Pires, me imagino, para presentar la comunicación a transposición do Río São Francisco, e perdón por mi portugués, e os pequeños produtores rurais. Unha análisis das mudanzas nas condições de vida e traballo nas vilas productivas rurais. Castação e Baixo, dos grandes, Cabrobó, Pernambuco, en Brasil. Tiene la palabra. No se oye. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Já sim. Bom dia a todos. A tela já está aparecendo para vocês. Eu abri aqui os slides. Sim, já se vê. Aparecendo? Está bem. Ok, bom dia a todos. Muito especial bom dia ao meu supervisor do pós-doutorado, professor Messias, que está aí. Então, a pedido da professora, eu vou tentar ser breve nessa apresentação. A professora já disse o título dessa apresentação e eu reitero que ela é parte dos meus estudos de pós-doutorado, realizado na Universidade Estadual Paulista, cujo supervisor, como eu disse agora há pouco, é o professor Messias Modesto dos Passos. Bom, esses aspectos de metodologia justificativa, eles estão também no texto e estão também um pouco no texto publicado ano passado na revista Iberografias. Então, eu abordo aí questões relacionadas à transposição do Rio São Francisco e como dados empíricos a repercussão que a transposição teve na vida das famílias reassentadas aí nessas duas vilas produtivas rurais, Captação e Baixio dos Grandes. Alguns aspectos também de dados secundários, que também estão no artigo, né? E eu justifico o interesse dessa pesquisa, por minha parte, é que eu cresci na porção do Médio São Francisco, no contexto de Polígono das Secas, então, essa área faz parte de toda a minha vivência. Aqui, a Bacia do São Francisco, e reitero que essa aqui é a nova delimitação, sendo que temos aqui 4 regiões fisiográficas, são regiões para facilitar a administração, é uma bacia muito extensa, com muitas peculiaridades econômicas, sociais, ambientais, hidrológicas também. Então, desde a nascente aqui no alto curso, médio, submédio e baixo curso, aqui onde o Rio São Francisco, em sua calha principal, deságua entre os estados de Sergipe e Alagoas, né? Então, temos aí nessas 4 regiões fisiográficas, a calha principal tem aí 2.607 quilômetros de extensão, abrange os estados de Bahia, Minas, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e em menor porção, Goiás e Distrito Federal, são 505 municípios, então é uma bacia muito extensa, como eu disse, e representa aí o Rio São Francisco 63% de toda a oferta hídrica nordestina, é o único rio perene que corta os sertões, então toda essa repercussão acerca da transposição vem desses dados também, né? E também dessa disputa geopolítica entre estados doadores, né, e os estados receptores dessas águas da transposição, que são esses aqui, esses 4, que representam também o principal núcleo das secas no semiárido nordestino. Então, a transposição, historicamente, ela já foi tratada desde o Brasil Império,
né? E aí, no primeiro mandato de Lula, teve uma nova projeção e a construção, o início das obras também se deu aí no segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, as bacias receptoras, elas estão na parte do extremo norte do Nordeste. Então, aqui, por exemplo, temos as bacias receptoras. Aqui, nessa porção do submédio, a gente tem as duas áreas de captação da transposição, aqui eixo norte e eixo leste, e aqui é o que eu havia falado agora há pouco, as bacias receptoras, sendo que nessa área aqui, onde estão construídas os canais de transposição, somente essa porção aqui está dentro da bacia de São Francisco. Então, tem uma pequena porção dentro da bacia de São Francisco, e a maior parte aí dessas bacias receptoras estão fora da bacia de São Francisco. Então, aqui uma imagem maior dessas calhas, desses canais de transposição, aqui a calha principal do São Francisco. Então, nesse sentido, essa transposição, ela trouxe aí mudanças na vida de cerca de 848 famílias, principalmente de pequenos agricultores, na maior parte de pequenos agricultores que viviam de forma dispersa em pequenas propriedades rurais ao longo de 11 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Essas famílias, elas foram realocadas aí em virtude das obras de transposição entre 18 vilas produtivas rurais, então são vilas muito diferentes do contexto corriqueiro de vida deles. Então, essas vilas, elas têm uma estrutura comunitária comum de residências, então tem áreas para moradia e tem uma área para produção. Então, isso já foi uma mudança muito significativa na vida deles, né? Tem uma área distinta para moradia e uma área somente para produção, né? Principalmente voltada à irrigação, agricultura irrigada e agricultura de sequeiro, que é muito comum no semiárido nordestino. E o porquê de eu ter escolhido essas duas vilas produtivas rurais, né? Esses municípios estão inseridos aí no contexto da Bacia de São Francisco e também fazem parte aí do contexto da transposição, né? E esses dois municípios possuem vilas produtivas rurais. E outro fato é que a captação inicial da transposição na calha do Rio São Francisco, ou seja, no próprio Rio São Francisco, é feita em Cabrobó. Então, aqui, nesse mapa, a gente tem a Vila Produtiva Baixio dos Grandes. Esse aqui é um canal da transposição, então ela está mais distante, e essa aqui é a Vila Captação. Captação porque está próximo aqui da captação da transposição no Rio São Francisco. Aqui é o Rio São Francisco, aqui eu tenho um canal de aproximação, um canal inicial da transposição. Então, essa vila está mais próxima à calha do Rio São Francisco e esse ponto inicial de captação. Então, são essas duas vilas produtivas rurais que representam a minha área de estudo. Elas estão localizadas aqui na porção do submédio São Francisco. Então, eu fiz um roteiro de entrevista. Esse roteiro de entrevista, ele foi disponibilizado nas duas vilas, né, na captação em Baixio dos Grandes, que também é chamada de Junco. Baixio dos Grandes porque é uma área mais rebaixada, de fundo de vale. E todas essas entrevistas, elas tiveram que ser realizadas por utilização de aplicativo de conversa, por conta da pandemia. Então, eu não tive autorização para ir até as vilas, então toda a mediação foi feita por presidente de comunidades de moradores dessas vilas. Então, eu tive acesso a esses moradores e esses contatos de moradores através desses presidentes das associações comunitárias das vilas. Então, como eu disse, houve uma mudança radical aí na vida dessas famílias. Elas passaram, antes viviam de forma dispersa e depois tiveram que viver de forma organizada numa vila, né, com vizinhos que elas não conheciam, tiveram que ter uma área para viver e uma área para produzir, e tinham dificuldade com irrigação. O pessoal, os moradores da Vila Captação ainda tinham mais facilidade por conta da proximidade com a calha de São Francisco e com o canal da transposição, mas da Vila Baixio dos Grandes, não. Eles não tinham possibilidade de irrigação ainda. E isso impossibilitava para eles até o sentido de uso da terra, né? Eles estavam ali para poder plantar, vender o excedente em feiras livres. Então, na pesquisa, eu tive contato com muita gente que teve casos de depressão. Outras pesquisas já apontaram pessoas que cometeram o suicídio até por conta da não adaptação com as vilas produtivas rurais. Não só essas duas, mas as outras vilas também. Então, para eles, isso representou uma mudança muito impactante. Esses moradores, eles recebem aí durante um tempo uma verba comunitária, né, para adaptação, mas eles não podiam vender sua terra. Então, teve pessoas que venderam essa terra antes dos 5 anos e perderam
essa verba, um verba de cerca de R$ 1.200, né? E já aproximando da finalização, para ser breve, os entrevistados, eles são, como eu disse, sujeitos que sempre trabalharam com a terra, com pequenas produções para consumo e para venda de excedente em feiras livres, criação de animais, e com a estrutura dessas vilas produtivas, eles não tinham espaço mais para criar animais de grande porte, né? Gado leiteiro, por exemplo. Para eles, né, de acordo com a pesquisa que eu fiz, as memórias das antigas terras, né, antes dessa transposição, eles lembram com saudosismo, com tristeza, com incerteza. Alguns também tinham esperança que após a irrigação eles iam poder ter uma viabilização da terra para plantar. Eles também não notaram muitas transformações na paisagem, no sentido da caatinga. Então, a vegetação da caatinga, eles notaram mais transformações, principalmente os moradores da Vila Captação, por conta, eles estavam mais próximos das obras, então eles viam aí a remoção da caatinga para a construção dos canais da transposição, né, todo o aporte de obras dos canais da transposição, né, e o mais interessante é que essa pesquisa ela ainda não terminou, porque a transposição, de fato, ainda está sendo finalizada em muitos pontos, e a irrigação, de fato, ainda não aconteceu nessas áreas. Então, outros efeitos territoriais, outros efeitos de identidade com essas novas áreas, eles vão poder ser analisados aí no futuro próximo, quando a irrigação, de fato, for viabilizada nessas vilas, eles poderem utilizar a terra, de fato, como sempre fizeram. E aqui eu separei um trecho de uma entrevista de um agricultor da Vila Baixio dos Grandes, né, um senhor de 38 anos, e mora já nessa vila há 11 anos. Então, ele disse, ó, senti tristeza quando eu vim para cá, para deixar tudo lá onde você nasceu. Pode dizer que a família da pessoa se criou lá, na antiga terra, né, e tudo. Então, quem sai da sua terra mesmo para poder ir para outro canto que você não sabe nem, morar mais outras pessoas que a gente nem conhece, porque antes eles moravam de forma de espécie, agora eles moram em vilas com desconhecidos para eles, né? E ele fala que é meio complicado, mas fazer o quê? Não tem jeito, né? Porque tudo isso foi imposto, essa realidade foi imposta a eles. Ana Paula... Finalizei. Está bem. Obrigada, professora. Está bien. Obrigado por ajustarte al tiempo. Pasamos a la segunda comunicación, Escala Exploração Agrícola en Terras do Jarmelo, de Agostinho da Silva, que presenta desde aquí, desde Guarda. Tienes la palabra cuando puedas. Antes de mais, agradecer aos resistentes. E pronto, e como temos só 5 minutos, passamos a vaidade para a frente. Eu passei para trás. Afinal, o para a frente é para trás e para trás é para a frente. E, portanto, a aproximação à temática é o que está ali em branco e vamos já avançar para a seguinte. Para situarmos o Jarmelo no território nacional, temos aquele ponto ali e depois este é o mapa de um verde mais claro, é o Jarmelo, que são cerca de 30 km², ou seja, eu faço aqui uma apresentação um bocadinho em contraponto com a escala do Brasil, que é tudo em km², e nós aqui chegamos a 0,15 de hectare e um bocadinho menos, que não dá para virar nem a burra nem o trator. Para vermos onde se situa a IMA do Jarmelo, portanto está ali o aglomerado populacional e aquele retalhado todo, nos últimos anos foi sendo comido pelo mato, e o que nos tem salvo um bocadinho são o facto de haver animais que vão pastando e, portanto, têm-nos salvo um bocadinho dos incêndios. A exploração agrícola nos vários temas e contexto, minifúndio, áreas físicas e características do solo com parcelas de 4 a 5 hectares, Godins, Cavaleiro e Canal, que são os topónimos, entre 4 e 1 hectares, Cavaleiro do Avô, Arregadinha e Caldeiras, entre 1,5 hectare, Eira, Soitinho, Lameiro da Quinta, Corga, Branquinho, Moita e Lourença, e inferior a 0 de meio hectare, Lameirinho, Campos, Barreira da Quinta e Quintal. Quintal é a horta. A agricultura, portanto, é de subsistência, cereais essencialmente numa dada altura, baixíssimo rendimento, leite, batatas, milho, centeio, em que o rendimento por hectare na zona do Jarmelo
nos anos 80, porque é a referência onde ainda se produzia algum centeio. Neste momento ninguém produz centeio, a não ser que o Putin venha e que diga que nós vamos voltar a produzir. E, portanto, nós produzíamos cerca de 1000 quilos por hectare, ao passo que os espanhóis, na mesma altura, produziam 3000 quilos por hectare. Ou seja, o rendimento destas terras é um rendimento muito deficitário. Nos últimos 20, 30 anos, a produção agrícola destas terras entrou em declínio, como já disse, vários fatores. Falta de rendimento por hectare, custo de produção, adubos, mão de obra e maquinaria. E, finalmente, os animais selvagens, corços e javalis, que foram introduzidos de forma artificial e que não contam para, quando preenchemos o parcelário, não tem lá um campo que diga assim, e esta parte somos nós que alimentamos. Portanto, a minha mãe, coitada, nunca pode alimentar de forma legal e patrocinada pelo Ministério do Ambiente e a Biodiversidade estes seres. Eu gosto deles, como é evidente, como eles certamente também gostam de mim, que eu não lhes faço mal nenhum. No que respeita às cereais, de momento é muito mais económico comprar, quer grão, quer palha, a nossos irmãos os castelhanos. A produção de castanha, feijão, grão, tinha uma venda residual, todos os demais hortícolas eram para... só mostrar aqui, esta é a nossa vinha, portanto, aqui no meio costumamos pôr batatas e depois a vinha é uma coisa muito residual. Nós temos vinho Jarmelo verdadeiro feito a martelo. A exploração agrícola em vários... Pronto, esta é que eu passei, não é? Estou a andar para trás, é para o outro lado, desculpem. A segunda injeção de capital nas explorações agrícolas deste território de baixa densidade, como se diz, era feita pela venda das crias dos bovinos. Em média, 3 vacas vendiam 3 bezerros por ano, que era o ciclo, 1 ano, 3 meses de 9 meses de gestação, 3 meses de pousio, 9 meses de gestação, 3 meses de pousio. O custo dos vitelos ajudava no seu rendimento, porque um vitelo comprava-se nos 80, 90 por 80 contos, ou seja, 400 euros, e era vendido passado, quando chegasse ali ao ano e pouco, por cerca de 200 contos, ou seja, 1000 euros. Ou seja, era um rendimento muito interessante. Entretanto, o leite, que era mais ou menos no mesmo período, fazendo aqui uma análise, era vendido também ali num rendimento próximo de 60 contos para quem tivesse uma média de 3 vacas, que era o caso dos meus pais. Portanto, estamos a falar partindo do parcelário da minha mãe, que herdou por direito do meu pai. O porco era também um elemento importante na economia familiar, pelo que consumia e pelo que produzia, além da carne e estrume para adubar as terras. Numa etapa anterior, o que aqui apresentamos era comum ver as carroças dos burros a caminho das feiras mensais, vender a parelha dos porcos leitões. Ter uma porca parideira era um certo modo de abdicar de a consumir, aquele é do meu latim, de a consumir ao fim de um ano. Portanto, o adágio popular, que o meu pai era um brincalhão pior que eu, e dizia assim, as melhores coisas para comer, não insulto ninguém, hein? Era porco de ano, cabrito de mês e mulher de 23. Portanto, se alguma passou dos 23, acauteles. Está bem? O equilíbrio, a sustentabilidade do agregado familiar era feito também ainda pela venda de carvalhos, portanto eram árvores sempre entre os 100 e os 200 anos, que ajudavam a pagar as propinas dos filhos que estudavam fora e, portanto, rendia ali os 300 euros. Ou seja, não se podiam cortar todos os anos os carvalhos porque eles demoravam imenso a... Agora, partindo muito rapidamente dentro do parcelário para um exemplo, portanto, Cavaleiro, que é este terreno que está aqui marcado, o lameiro, que é a parte daqui da esquerda, que é aquele bocadinho pequeno, depois tem a parte lavrada. Portanto, o lameiro era cerca de 1 hectare, não chegaria bem. O ciclo do lameiro tinha na exploração, portanto, no final da ceifa do pasto, portanto, que chamávamos feno. Portanto, as chuvas eram março, abril e o corte era no fim de junho, princípios de julho, senão depois também ficava muito seco e a gadanha não ceifava facilmente, isto ceifado com gadanha. Dos adágios populares, muitos adágios falam do mês de abril, que faz crescer os lameiros e correr os ribeiros, portanto ajuda sempre. Aqui a parte depois maior, tirando desta rodeira que passa aqui no contorno, esta parte aqui era o centeio, que era intermeado às vezes com feijão frade e também com milho. Portanto, nós fazíamos alguma rotatividade, não propriamente lá o seta sai daqueles vocábulos estrangeiros, mas, por exemplo, neste terreno que é o canal, batatas era nesta vaga que agora está aqui verde junto à ribeira, que nota-se aqui a floração toda vegetal era a ribeira, e depois ali, o nosso terreno ali, em 50 metros, ele desaparece do ponto de vista da produção de terra
terra funda. Ou seja, ali os 50, 25, aqui para baixo já são só 25 metros, e depois para cima tinha carvalhos de grande porte e centeio semeado entre os carvalhos e por baixo dos carvalhos. E este motor de rega era o típico companheiro das minhas lutas também de rega, que a gente, uns postos relativamente pequenos. Depois tínhamos aqui o exemplo 3, a regada da Devesa, lá de Reza, se estuviera aqui Valentim, 0,75 de hectare. As regadas desempenhavam um papel importantíssimo, porquê? Porque havia sempre erva fresca, porque estas regadas eram nas zonas baixas e, portanto, tinham esta função até nos meses de calor. A ocupação das parcelas agrícolas nos últimos 40 anos deu-se uma mudança muito acentuada da ocupação dos terrenos. Se nos anos 80, 90 do século passado, cerca de 20 agregados familiares teríamos, portanto eu também tinha, 12 pessoas com produção leiteira, 35 vacas leiteiras, eu ainda as estou a ver quase todas. Hoje, desses 12 criadores, registra apenas uma família, que são 2 irmãos solteirões de toda a vida, com vacas, sendo que já não ordenham. Ali, quando foi do corte da cota leiteira, e depois ali nos anos 2000, que eu era autarca, foi o rebentar final, que nunca mais recolheram leite e, portanto, as pessoas tiveram que abdicar de recolher o leite e de o vender. Consequência, os terrenos foram sofrendo alterações ao nível da sua ocupação e exploração, deram lugar às pastagens, em detrimento dos cereais, batatas, feijão frade e outros leguminosas. As vacadas existentes, entre elas a raça germinalista, foram cumprindo essa função de manter a superfície de matos mais ou menos controlada. Temos aqui as vacas que neste momento povoam o nosso território, a charolesa e a limusine daquele lado, sempre traçadas, um bocadinho traçadas, e deste lado as germinalistas, que neste momento na zona da Ima, da minha pequena aldeia, são 12 adultos. Depois, em relação à toponímia, eu achei interessante a toponímia, portanto, podíamos aqui dizer uma série de nomes, mas pronto, já os disse anteriormente, e porque é que eles apareciam com estes nomes, havia uma explicação que eu depois, no texto depois para publicação eventual, farei se calhar um desenvolvimento um bocadinho melhor. Isto é a horta da minha mãe, aos seus 83 anos, claro que a nossa escala é aquela coisa, é o tal bocadinho disto, bocadinho daquilo, tudo em pequenas leiras para controlar a água, para não fugir a água, porque a água é um bem escasso, também já no Jarmelo. E voltamos outra vez ao sítio de onde partimos e fomos muito felizes. Obrigado a todos os que guardaram o território. O Sr. Messias Monteiro da Fonseca, o último homem que preservou e conseguiu trazer-nos a vaca germinalista num estado muito, muito puro, e que cada vez que ele ia à mostra de lá da feira do Jarmelo, lá ao alto, a mulher ficava em casa a rezar porque tinha medo que aquilo corresse mal. Obrigado. Obrigado, Agustinho, por ajustarte o tempo. Y pasamos a la tercera comunicación sobre la cuestión agraria y los asentamientos rurales en el Puntal do Paranapanema, o caso da Facenda de Santa Rita. Por Juliana Maestro, puedes... Está bien. Está me escutando? Estamos escuchando. Si quieres presentar. Para los que están en sala y también para los que estáis online, tendremos luego una cuarta comunicación que ayer no pudo hacerse sobre educación sustentable. Lo digo para que también todos lo sepamos aquí. O PowerPoint está aparecendo para vocês? Sí, partilha. Ainda não. Não? Pois podes não falar. Foi ainda? Agora se vê? Já está. Tá certo. Então tá, bom dia, né, para todos e todas. Eu me chamo Juliane, sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Geografia da Unesp, aqui de Presidente Prudente. A temática, né, do estudo... Deixa eu empurrar aqui, está pegando a janelinha no texto para mim. Então, a nossa temática de estudo é sobre a questão agrária, os assentamentos rurais e sí, perdona, ¿puedes poner la pantalla completa?
Não está inteiro? Tiene que ir pasándola una a una. Parece Por que, aqui? parece que tem que sair e voltar no partilhar. Vale. No, pero puede ir pasando una a una. Por aqui? Vocês conseguem visualizar? Bien, bien. Conseguem? Sí, sí, puede seguir, perdón. Tá bom. Então, o estudo está inserido no recorte geográfico da raia divisória, né, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, como a gente pode ver aqui no mapa ao lado, mais especificamente, então, na região conhecida para a gente como Pontal do Paranapanema. Sobre o Pontal, ele ocupa a porção extremo-oeste do estado de São Paulo, limitado ao norte pelo Rio Paraná e ao sul pelo Rio Paranapanema, e ao oeste pela confluência desses dois rios. Atendendo às características, então, do processo de ocupação, a gente optou pelo Ribeirão das Ayumas, né, vertente do Rio Paraná, e pelo Ribeirão do Engano ou Santo Antônio, que é vertente do Rio Paranapanema, como seu limite. Contextualizando, então, o estudo no âmbito nacional, a questão agrária sempre teve, né, ser presente na problemática geral da sociedade brasileira. Contudo, em alguns momentos, né, esse tema ele polarizou debates com uma maior intensidade. Na década de 30, por exemplo, a discussão da questão agrária girava em torno da crise do café e da grande depressão iniciada com a quebra da Bolsa de Nova York em 29. No início... A tela está pegando estranho. No início dos anos 60, então, a discussão sobre a questão agrária ela fazia parte da polêmica sobre os rumos que deveria seguir a industrialização do Brasil. Questionava-se, né, então, que a agricultura, devido ao seu atraso, ela seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico, entendido como sinônimo da industrialização do país. No período do milagre, né, brasileiro, que foi de 67 a 73, a economia nacional ela passa por uma fase de crescimento acelerado e pouco se fala, né, se falou da questão agrária. Em parte porque a repressão política não permitia, mas também, né, porque muitos achavam que a questão agrária tinha sido resolvida com o aumento da produção agrícola ocorrida nesse período. Então, passada a fase do milagre, muitos se dão conta de que o crescimento acelerado desse período havia apenas beneficiado uma minoria privilegiada. E entre os que tinham sido penalizados estavam os trabalhadores em geral e, de modo particular, os trabalhadores rurais. Contextualizando regionalmente, né, aqui em 1941, o governo estadual ele transforma as áreas de florestas, em reserva florestal. Aqui embaixo a gente tem um mapinha, né, onde mostra a criação, né, então a delimitação da Reserva Estadual do Morro do Diabo e também ao lado, né, a Reserva Estadual do Pontal. No período entre 47 e 51, as áreas reservadas por lei, elas foram invadidas e negociadas, instalando-se os latifúndios na imensa gleba do Pontal, retalhando-se os lotes da Reserva do Morro do Diabo. A partir do governo democrático, então, né, se fala no governo de São Paulo, em 82, os sem-terras do Pontal se organizam e pressionam o Estado em busca de soluções para a questão agrária da região. Aqui a gente tem uma imagem de satélite, né, onde dá para visualizar os assentamentos rurais no Pontal do Paranapanema em 86. O número 1 aqui é a gleba 15 de novembro, o 2 é a nossa área de estudo, que é a Fazenda Santa Rita, e o terceiro, a gleba Tucano. Ao norte, a gente tem o rio Paraná, ao sul, o Paranapanema, e a leste, aqui, em parte estadual do Morro do Diabo. Aqui é a mesma região, só que é de 2001, essa imagem que a gente já consegue visualizar o aumento, né, de instalação de assentamentos nessa região. Então, sobre o caso da Fazenda Santa Rita, né, ela está localizada, então, no município de Euclides da Cunha, no estado de São Paulo, tendo como marco geográfico mais importante o Ribeirão do Pinhal, na vertente do rio Paranapanema. O conflito da terra na Fazenda Santa Rita, ela teve uma enorme repercussão através da imprensa regional e estadual, pois é nessa região que surge o primeiro conflito de terra.
Inicialmente, né, cerca de 155 famílias ocupavam uma área de aproximadamente 209 alqueires, introduzidos em uma propriedade de 4.500 alqueires de terra do Estado. Após muita resistência, então, dos arrendatários, o Estado ele respondeu com a criação do assentamento Santa Rita, no dia 23 de outubro de 91. Em meados de 1991, então, a localidade ela contava com 90 famílias. No entanto, essa área do Santa Rita ele não comportava todas essas famílias. Então, foi criado um acampamento ao lado do acampamento Porto Letícia, para onde foram deslocadas 36 famílias. E para Glebas, 15 de novembro, foram assentadas mais 10 famílias. Atualmente, então, a Fazenda Santa Rita ela conta com 51 lotes, com 51 famílias. E a média dos lotes ali, a dimensão é de 14 hectares cada. Aqui é uma foto, né, da localidade da Fazenda Santa Rita, uma casa, e abaixo uma escola abandonada. Aí, em relação ao futuro do assentamento, né, a questão mais atual está em torno do projeto de lei 410 de 2021, que permite a titulação dos assentamentos do Estado de São Paulo. A não titulação, ela mantém a estrutura do assentamento, né? Ou seja, sendo bem provável que o lote seja adquirido no futuro por filhos de assentados, do próprio assentamento ou de assentamentos vizinhos. Mas a titulação, né, com a titulação, os beneficiários eles poderão comercializar o lote sem a intervenção do Estado, podendo vender para quem tem o maior poder aquisitivo, por exemplo. Não sendo necessária a triagem para verificar se tem aptidão agrícola ou não. Além disso, espera-se que aumentará substancialmente o valor por hectare da terra, já que pelas regras atuais, né, os mesmos podem negociar apenas as benfeitorias existentes no lote. Então, portanto, a titulação ela pode ser prejudicial, né, para os assentados e para o assentamento, futuro do assentamento, pois pode ocorrer que uma mesma pessoa compre vários lotes, né, desestruturando o projeto inicialmente, né, foi iniciado através de muitas lutas, sofrimentos e perdas. Só para finalizar agora, o conteúdo dessa apresentação é um resultado preliminar do projeto de mestrado, análise dos impactos motivados pela supressão das matas ciliares do Pontal, no Paranapanema, em desenvolvimento com o programa aqui de pós-graduação da Unesp de Prudente, e sobre a orientação do professor Dr. Messias Modesto dos Passos. Aqui as referências que a gente utilizou. E eu queria agradecer a todos e a todas pela atenção, ao Centro de Estudos Ibéricos, a CAPES pela bolsa, né? Ao meu orientador, professor Dr. Messias Modesto dos Passos, e ao Diogo também, Diogo Laércio Gonçalves. Obrigado por nada. Obrigado por la intervención y por ajustarse al tiempo, y vamos ya con la última comunicación de esta mañana, que correrá a cargo de Vera Almeida y nos hablará sobre educación sustentable, a horta orgánica cuya moneda de compra é o residuo. Tienes la palabra, Vera. Obrigada, professora Isabel. Mais uma vez, é muito gratificante estar participando do curso de verão. Está aparecendo para todos o slide? Sí, se oye. Ah, sim. A apresentação não. Apareceu? Eu me chamo Vera Lúcia de Almeida, eu sou aluna da pós-graduação em Inovação, Sustentabilidade e Energias Renováveis da Universidade Federal de Rondônia. E desde a graduação, fiz minha graduação no Centro Universitário de São Lucas, eu sempre entendi que em um curso como engenharia, nós tínhamos sim que pegar o aprendizado da sala de aula e ir de encontro aos problemas sociais. Acho que a sustentabilidade hoje, o resíduo se tornou um problema logístico para a engenharia. Se consome mais do que se é capaz de aproveitar. Então, diante dessa perspectiva, eu comecei a desenvolver um estudo empírico. Como tudo começou?
andando pela cidade, eu comecei a observar a quantidade de resíduos jogados assim em várias áreas da cidade. Então, assim, trabalhar a questão da educação, só falando para as pessoas e mostrando alguns fatores que se esse resíduo não fosse controlado, teria um peso maior ou um impacto mais adiante, onde todos seriam afetados, né? Não funcionou muito. Então, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para começar a trabalhar. Aí eu tive uma ideia, né, para desenvolver um estudo empírico. Comecei pelo bairro onde eu morava. Eu criei uma possibilidade. Eu disse, eu vou educar as pessoas mostrando que o resíduo não é só um lixo, é um resíduo, é uma moeda. Se a pessoa vê aquilo como algo de valor, ela vai ter interesse em juntar, ela vai ter interesse em separar. Ela não vai simplesmente pegar e descartar em qualquer lugar. Então, assim, o projeto piloto me surpreendeu bastante, né? Eu consegui uma quantidade... Perdona, Vera, solo se ve la imagen primera. No sé si quieres ir pasando. Agora. Sim. Agora. Melhorou? Tá. Sim. Então, observando isso, eu consegui uma doação de uma quantidade uma quantidade de orgânicos, né? De verduras, e para eu testar a minha tese se daria certo ou não. Então, eu coloquei uma banquinha, criei uma tabelinha de preços, e funcionou muito bem. Quando eu percebi, as pessoas já estavam trazendo o resíduo separadinho para trocar por aqueles produtos. Diante daí, o projeto continuou. O projeto tem por finalidade trabalhar a questão ambiental, meio ambiente, a preservação, envolver a comunidade totalmente nesse projeto e estimular também a educação ambiental. Porque só entendendo que o resíduo, até ele se tornar lixo, é um processo que a gente começa dentro da casa da gente, dentro da casa de cada pessoa, a separação adequada dentro da residência faz toda a diferença. Evita-se que se tenha lixo no decorrer da cidade. Também pensei na questão dos ODS, né? Precisávamos abranger também os ODS. Então, esse projeto, ele começou com a horta orgânica e está se ampliando aos poucos. Eu comecei numa rua, em um bairro aqui em Porto Velho, e ele está ganhando proporção. Os ODS que a gente mais está trabalhando são 13, 14, 15, o 11 também. Aí eu criei uma tabelinha, como funciona o projeto? Eu criei uma tabelinha de preço, porque é pouco tempo para explicar tudo. Então, assim, esses foram os dois primeiros produtos, que é o alface e o cheiro verde. Para trocar por um pezinho de alface, né, você traz 10 embalagens de Tetra Pak, de caixinha de leite, que aqui, infelizmente, é um material muito descartado e não tem reutilização. A gente reutiliza em outro projeto, mas o desafio seria impedir que essas embalagens chegassem até o lixão, porque nem os catadores aqui têm interesse nesse material devido ao seu baixo custo. E outro produto que eu observei também, que tinha em escala, apesar de ser um dos produtos mais reciclados do Brasil, que chega a quase 98%, mas aqui também tem um descarte muito grande, que são as latas de alumínio. Eu pensei nesse segundo produto como uma forma também de manter o projeto funcionando. Também deu muito certo. Com 10 embalagens, a pessoa leva um cheiro verde. Então, esses dois produtos na rua que eu iniciei o projeto, eles deixaram de ser lixo e se tornaram moeda de troca. E aos poucos eu estou ampliando o projeto. Aqui vai ser o terreno, aqui é o espaço onde vai funcionar a horta. Já iniciou, já limpei, já está assim bem evoluído. Posteriormente, no artigo mais detalhado, eu vou detalhar os resultados atuais do projeto. Tá? Outro problema que eu encontrei foi a questão do resíduo orgânico. 62%, de acordo com a Trata Brasil 2019, do resíduo gerado aqui na cidade de Porto Velho é orgânico.
Então, se esse resíduo também fosse trabalhado e reaproveitado, ele dá um excelente bioadubo, sem uso de agrotóxico, e um excelente também biofertilizante. Então, eu comecei a tratar esse material para utilizá-lo como bioadubo no terreno da horta, além de contribuir muito para o fortalecimento e crescimento dos legumes e vegetais com mais qualidade. Então, o objetivo desse trabalho era mostrar os resultados iniciais desse projeto, que a princípio era só uma ideia que parecia meio absurda, mas que funcionou muito bem. E pensando no que disse Mahatma Gandhi, eu sempre busquei colocar em prática as minhas ideias, e até hoje assim, tem funcionado muito bem. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Muito obrigada. Se alguém quiser conhecer um pouco mais do projeto, aqui está o meu contato e eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, professora Isabel. Muito obrigada también por ajustarse al tiempo, lo cual nos permite tener algún minuto si alguien quiere hacer alguna intervención sobre estas 4 comunicaciones diferentes, cada una de ellas, pero todas centradas en esos temas de agricultura, de desarrollo rural, también de sostenibilidad en esta última aportación. Sí, creo que todos tenemos... perdón. Están con fome, hambre. Estamos todos con hambre, es la hora, pero yo sí voy a decir una cuestión personal que me ha recordado esta última intervención. Cuando yo era una menina en mi pueblo, había que llevar las garrafas del vino o de las cosas y nos daban caramelos. Es volver a ese trueque, ¿no? Bien, pues muy obrigado por los comunicantes, también por los que permanecemos resistentes en la sala y nos volvemos a encontrar a las, 2:30.